Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Estamos começando mais um programa que te ajuda a cuidar melhor da tua família, que te ajuda a melhorar o autocuidado, a conhecer ainda mais informações importantes e que vão impactar de verdade a tua saúde. Hoje, gente, vamos falar sobre um assunto de extrema importância para a nossa saúde pública. Vamos falar sobre o HIV aqui no Brasil. Isso mesmo. Você acredita que cerca de 1 milhão de brasileiros convivem com HIV? Pois é, um número elevado, não é mesmo? Um número importante. Porém, é muito diferente conviver com HIV nos dias de hoje, né? Claro, a gente sabe que existe todo um tratamento que proporciona uma qualidade de vida muito melhor ao paciente. Porém, precisamos ainda enfrentar esses desafios de frente, diminuir muito esses números, aumentar o número de diagnósticos e entender. O HIV circula entre a população, o HIV é uma realidade, é sim um problema importante de saúde. A gente precisa conversar sobre isso, não é porque o tratamento é eficaz que tá tudo bem. Não, a gente precisa sim colocar o dedinho na ferida, colocar luz sobre esse assunto e debater cada vez mais para que a gente tenha essa informação de qualidade e saber o que fazer nas horas mais necessárias. E por isso, para nos ajudar a compreender um pouco dessa realidade, a gente vai conversar hoje com o infectologista, Dr. Fernando Chagas, nosso parceiro aqui do programa Viva Saúde, que sempre está com a gente, nos trazendo informação, nos ensinando muito. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Fernando. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade da gente mais uma vez trazer informações aí para as pessoas, né? Porque são informações que impactam positivamente muito a diminuição de casos, não só de HIV, como outras ISTs, que eventualmente aí as pessoas, todos nós estamos expostos. Então, informação, no nosso caso, de fato, salva vidas. É verdade. Doutor Fernando, realidade do HIV hoje no Brasil. Muitas pessoas convivendo com a doença, com o vírus, na verdade, né? Com a contaminação do vírus. É preocupante essa realidade? A gente percebe que melhorou a qualidade de vida, mas e aí? É preocupante a realidade do HIV? Situa pra gente, como é que está o Brasil hoje em relação ao HIV? Pois é, estamos numa situação, num contexto X, que inclusive os jovens, especialmente os meninos mais jovens, 18 anos, 19 anos de idade, muitos não conhecem nem sequer o vírus. É muito comum no primeiro momento do diagnóstico, na primeira consulta, o menino ou a menina perguntar do que se trata. Isso muito me assusta, né? A minha geração, nós vimos os cantores, nossos os atores, os ídolos, né? Infelizmente, caírem frente à doença provocada pelo vírus. E hoje, o vírus continua matando, infelizmente, claro, muito associado ao diagnóstico tardio ou muito associado ao abandono do tratamento, né? Mas parece que ele é inexistente ao momento, à cultura, eu não sei o que está acontecendo. Talvez não se discute mais entre os amigos, em casa, da presença do vírus, como você bem colocou. A gente precisa botar o dedo na ferida, porque parece que se foi varrido para debaixo, né, do tapete. Não se trata de uma questão de governos, de políticas de governos, não necessariamente. A gente tem percebido que é muito cultural. A gente precisa de fato discutir, né? E o Dezembro Vermelho talvez seja esse momento. É um momento de conscientização coletiva em relação à presença do vírus, para dizer, ele está presente, tem infectado ainda muita gente. E o que a gente tem visto? Um aumento desses casos, especialmente em adultos jovens, nos meninos e nas meninas. E que, tudo bem, existe tratamento, mas que pode fazer com que esses meninos e essas meninas precisem ser acompanhados ou tomar medicações. Durante muitos anos, a gente não tem como prever o quanto ainda ficaremos com o vírus sem um tratamento definitivo, né, sem a cura. Então, acaba condicionando esses meninos, essas meninas a essa situação e que a gente poderia evitar, por exemplo, com essas informações, né, com ações mais próximas desses meninos e dessas meninas, dizendo para eles, olha, o vírus está aqui. Talvez seja o grande papel do Dezembro Vermelho. Pois é, o Dezembro Vermelho está aí, uma campanha que realmente coloca aí os holofotes para essa realidade. Mas durante todo o ano a gente sabe que existe a contaminação, que a gente precisa se cuidar. Isso. E nós temos equipamentos que vão dar suporte
sim a essas pessoas. Doutor Fernando, como é que funciona hoje uma pessoa que ela tem uma possibilidade de estar com HIV? Ela suspeita que ela se arriscou, ela, enfim, levantou a hipótese. O que ela faz? Onde ela procura ajuda? Olha, o sistema foi muito bem montado, né? O sistema anti-HIV que nós temos hoje no SUS, né? Eu até costumo dizer, não se trata de privilégio, é um direito que você tem, que todos nós temos. Isso é incrível, tá? E ele foi montado de uma forma tal que fez com que, por exemplo, qualquer exame que uma pessoa queira, eu quero fazer um hemograma, eu quero saber como é que estão os meus rins, essa pessoa precisa e necessite de uma solicitação médica. Quando se trata do HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, não. A pessoa basta chegar em qualquer unidade de saúde, inclusive do lado da sua casa, e externar o desejo de ser feito o exame. Olha, eu quero testar para o HIV e assim será feito, sem a necessidade sequer de uma prescrição médica para tal. Inclusive, a gente vai mais longe, né? A gente sabe que existe aquela questão da territorialidade, da localização. Olha, eu sou atendido na unidade próxima à minha casa. Quando se trata desses exames, não. Por quê? Porque muitas pessoas, como existe um preconceito ainda e um rótulo muito associado a esse diagnóstico, quando se trata do HIV, você que tiver, eu quero fazer o exame, você pode ser testado em qualquer unidade básica de saúde, inclusive em qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui na Paraíba, eu estou de férias, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, estou de férias aqui. Você pode buscar a unidade básica de saúde, externar que assim será feito. Você será testado. Dando positivo, obviamente você vai passar por uma consulta, uma avaliação com um profissional, que pode ser um assistente social ou um psicólogo nesse serviço, a gente chama de aconselhamento, e será direcionado para um infectologista. Obviamente a gente já tem até 7 dias do diagnóstico, já começa o tratamento. Existem 2 exames que seriam caríssimos se eles fossem feitos particular, né, que é uma análise do material genético do vírus, que a gente chama de carga viral, né, que a gente quantifica, a gente vê quantos vírus tem no sangue, e um outro que a gente conta a quantidade de células de defesa que nós temos no corpo, porque são essas células que são destruídas pelo vírus. A gente chama de quantidades de CD4, palavrão, né? Mas é o nome da célulazinha de defesa. A gente conta para saber se o vírus destruiu. Então, olha que coisa interessante. Estou desconfiado, faço o exame. Até 7 dias eu vou ter coletado a quantidade de vírus do sangue, quantidade de células de defesa e iniciado o tratamento. Gente, isso é incrível. É o melhor programa que nós temos. É o melhor programa do mundo contra o HIV. E é todo de graça. Então, é incrível isso. O SUS nos proporciona com isso. É um direito de todos nós. E a gente precisa, de fato, conscientizar essa geração que esse programa está aí e que a ideia dele é acolher. Doutor Fernando, hoje também o governo oferece a profilaxia pré-exposição e, ao que parece, tem mudado bastante a realidade, tanto do diagnóstico, né, aqui do Brasil em relação ao HIV. Fala pra gente, explica como é que é. Quem é que tem direito a esse exame? Quem é que tem direito a essa medicação? Quem pode fazer? Quem pode pedir essa medicação? E como é que ela funciona? Como é que é esse tratamento? Eu tenho até orgulho da PrEP, porque eu fui um dos que trouxe a PrEP para cá na Paraíba. A gente começou o primeiro ambulatório de PrEP em 2018, lá no Complexo Hospitalar Clementino Fraga. Então, era um programa que naquele momento, não faz nem tanto tempo, né? Mas quando se trata de saúde e tecnologia, é explosivo, é muito rápido, né? Naquele momento, existiam grupos que seriam, digamos, selecionados para entrar no programa. Hoje, não. Qualquer pessoa que se entenda no direito, que se entenda no risco de pegar HIV, melhor dizendo, olha, eu estou com a vida sexualmente ativa, eu estou saindo muito, estou namorando demais, não tem problema. Você entende que você tem risco de pegar o HIV? Busca os locais onde tem um programa, que você vai entrar no programa. É um programa que a gente libera uma medicação chamada Truvada, um comprimido só, que só pode tomar todos os dias, né? Um comprimido de uso diário. De uso diário, mas dependendo da situação tem até o que a gente chama de PrEP sob demanda. Olha que coisa incrível. Eu vou te explicar o que é, mas a pessoa toma todos os dias o medicamento, a grosso modo, né? E também ele é acompanhado. A gente também faz exames para buscar se tem outras ISTs, que, claro, se tiver essas outras ISTs, a gente trata. E onde é que tem esse programa, por exemplo, aqui na Paraíba? Nós temos um Complexo Hospitalar Clementino Fraga, né? Nós temos no CTA, o SAI-CTA, que é um serviço do município de João Pessoa, né? Aqui, antigo PAN de Jaguaribe. Nós temos até mesmo na UPA Oceania, que é um teste, é um piloto que a gente está utilizando. Lá tem a PrEP e tem a PEP, o atendimento
de urgência, que é o seguinte, a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, tem até 3 dias para buscar o serviço, a gente libera o medicamento e mesmo se o vírus entrar, a pessoa não fica com o vírus. Que aí seria pós-exposição. Após exposição, depois de uma relação. Depois de uma né? relação desprotegida. Serve também para acidente. Né? Digamos que você tá vou coletar o lixo em casa, se furou numa agulha. Gente, essa agulha acabou de ser descartada, não sei se sabe de quem é, você pode buscar também, que a gente também faz a medicação, tá? Então, tem esses lugares, tem em Campina Grande, no Hospital Universitário lá de Campina Grande, tem em Patos, tem em Cajazeiras, então a gente tem descentralizado cada vez mais. Agora que eu lembrei, recentemente, inclusive, também abriu a PrEP em Cabedelo, né? Então não precisa de muitos requisitos para ter acesso à PrEP, não? Não, só chegar e externar o desejo. Se você entende que tem um risco de pegar o HIV, a gente coloca a pessoa na PrEP. E aí, doutor Fernando, essa pessoa vai fazer a PrEP durante todo o período que ela estiver exposta, que ela se autoafirmar exposta. Isso. Se ela, olha, eu tô saindo muito, tô namorando demais, eu tô com medo, continua na PrEP. Mantém a PrEP. Agora a gente tem hoje a PrEP sob demanda que serve para a seguinte situação. Homens, mas Fernando, por que não podem as mulheres, né? Não, né? Homens trans e... Não, desculpa, os homens trans também não podem, mas as mulheres trans e os homens cis. Homens cis é que nasceram com os órgãos genitais masculinos. Por que não podem as mulheres cis, que nasceram com os órgãos femininos, e o homem trans? Porque o medicamento ele precisa estar presente também na secreção vaginal. E no caso da mulher, e do homem trans, demora para fazer isso, então não pode. Então, homem, o que acontece? Ele pode optar por usar o medicamento um pouco antes da relação sexual. Que a gente chama isso de PrEP sob demanda. Agora, isso só pode se a pessoa só tiver até 2 relações sexuais por semana, porque mais do que isso vai ter que tomar todo dia. Vai ter que né? Como é que funciona? Olha que coisa interessante. A pessoa sai numa balada hoje, encontrou uma outra pessoa, rolou aquele clima, vai rolar alguma coisa, a pessoa toma 2 comprimidos de uma vez e aí sim só pode ter uma relação sexual 2 horas depois, né? Mas depois de 2 horas ela pode ter relação sexual, mesmo se for sem camisinha. Claro que a gente não orienta que seja, porque existem as outras ISTs. A gente falando da realidade, né? Mas pode acontecer. A pessoa, eu não tenho aqui, não vou perder a oportunidade, e foi. Então, essa pessoa tomou os 2 comprimidos, vai estar protegida, no dia seguinte, 24 horas depois toma mais um, e 48 horas depois mais um, e não pega o HIV. Não tem na literatura alguém que tenha pego o HIV dentro do programa. Isso é incrível, né? E muito impactante. Basta dizer que São Paulo é a capital no Brasil, aliás, a cidade como um todo, né? Que mais tem pessoas na PrEP e, consequentemente, foi o local onde mais caíram os números de casos novos de HIV nesses 2 últimos anos. Provavelmente um reflexo desse programa, que ele é incrível. Olha só, o que é uma informação muito positiva, né, para todos os outros estados e para massificar ainda mais, né, esse tipo de ação. A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre esse assunto. Tem muita coisa importante que a gente vai conversar, né? Vamos falar mais um pouco sobre a profilaxia pós-exposição, vamos compreender um pouquinho mais, vamos falar também do tratamento daquela pessoa que já foi contaminada. Então não sai daí não, que tem muito mais informação importante para você. Até já.